Boa noite. Vamos iniciar então mais um estudo minucioso do Evangelho de Mateus, que a gente realiza nessa casa já há alguns anos. Atualmente nós estamos no capítulo 17 do livro de Mateus, na passagem do jovem endemoniado, epilético ou lunático, conforme a tradução. E estamos na reta final da passagem, né? Já na parte do diálogo de Jesus com os discípulos, após o momento em que os discípulos confessam que realmente não tiveram condições de ajudar o menino. O pai diz para Jesus: olha, eu encaminhei meu filho até os seus discípulos, mas eles não puderam auxiliar meu filho. E aí eles querem saber de Jesus, por que a gente não conseguiu, né? Por que a gente não foi capaz? E nós estamos exatamente no momento desse diálogo. E aí, hoje é algo muito interessante, né? Nós já vamos direto apresentar o versículo, que é o versículo já 21, a passagem termina no 24, em que Jesus diz para eles, vamos dizer assim, um pulo do gato. Essa expressão é bem popular, né? O pulo do gato. Aquilo assim que só Jesus poderia ensinar para eles e que é o segredo do sucesso em questões relacionadas ao socorro, à enfermagem espiritual de encarnados e desencarnados. Jesus vira para eles, no versículo 21, e diz assim: mas esta espécie, esse tipo de caso, né? Esta espécie não sai senão mediante oração e jejum. Mas esta espécie não sai senão mediante oração e jejum. Primeiro, há uma série de pontos. Hoje a gente vai ficar um bom tempo nessa introdução ao versículo. Primeiro, a infantilidade interpretativa, né, a interpretação infantil, ingênua da passagem, sugere que se você tiver uma situação de assédio espiritual encarnado, que potencializa, de repente, uma predisposição, né, a uma patologia psíquica, de que se você fizer o jejum alimentar, normalmente alimentar, né, e fizer muita oração, de que você expulsa os demônios, né? Isso aí é muito comum, viu, gente? Era assim nos fenômenos de exorcismo da igreja ainda até o século XIX, né? Em algumas paróquias talvez ainda seja assim. É muito comum nas igrejas neopentecostais, né? Não é comum entre as igrejas protestantes históricas, né? Mas entre as neopentecostais é muito comum, né? Você faz o jejum, vou fazer um jejum e oração para você e vou te libertar deste demônio, né? Bom, primeiro que Jesus não está falando, quando ele fala essa espécie, esse tipo, ele não está se referindo ao tipo de espíritos. Ele não está se referindo às individualidades envolvidas no drama. Ele não está falando disso. Ele está falando esse tipo de caso, essa espécie de circunstância. Está se referindo a este drama específico. Esse tipo de caso, esse tipo de drama, só se resolve, né? Só se soluciona, você só sai deste drama, só sai dessa circunstância difícil mediante oração e jejum, que é o que eu coloquei em destaque para analisar hoje. Então, hoje nós vamos analisar essa expressão, oração e jejum. Pois bem, semana passada ou retrasada, o pessoal da Federação do Estado de Santa Catarina, né, da Federativa do Estado de Santa Catarina, a Federação Espírita Catarinense, a FEC, me convidou para dar uma espécie de formação continuada, um workshop, né, como o pessoal diz agora, para as turmas de estudo do Evangelho de todo o Estado. Então, foi uma live, assim,
muita gente pode estar me assistindo agora, né? Com pessoas de várias cidades de Santa Catarina. E aí, a proposta do trabalho era introduzir um método de estudo minucioso do Evangelho, humildinho, apresentar humildinho a esses grupos, né? E depois que eu apresentei a proposta, no final foi aberto para perguntas. E aí teve um companheiro lá de Santa Catarina que me fez a seguinte pergunta: por que é importante estudar o Velho Testamento para estudar o Novo Testamento? Por que para estudar o Novo Testamento, para estudar os Evangelhos, estudar as cartas apostólicas, a gente precisa conhecer o Velho Testamento? Algumas passagens de vinculação, de conexão entre o Novo e o Velho Testamento são muito explícitas, né? Então, por exemplo, quando Jesus fala assim, não repetis ou não fazeis igual a mulher de Ló. Pronto, foi muito específico. Ele está falando de uma passagem no livro de Gênesis, da mulher de Ló, quando Sodoma começa a ser destruída e Ló e a sua família estão fugindo, os anjos falam para eles não olharem para trás e ela olha e vira estátua de sal, né? Então, esse é um caso. Se você conhece Gênesis, se você conhece o Velho Testamento, quando você lê esse versículo, rapidamente você faz o link. Olha, Jesus está falando lá da mulher de Ló que virou estátua de sal. Ela era apegada aos bens materiais, né? Outra passagem, quando Jesus fala sobre o sinal de Jonas. Se você conhece o Velho Testamento, o livro de Jonas, está falando do profeta Jonas, que não queria pregar a palavra de Deus para a cidade de Nínive e tal. Eu conheço. Mas esses são os casos em que o Novo Testamento faz uma referência explícita e direta a alguma passagem do Velho Testamento. Tem hora que Jesus cita versículos inteiros do Velho Testamento, né? Jesus fala assim, ouvistes o que foi dito, né? Olho por olho, dente por dente. Ele está fazendo uma referência à lei de Italião, ele está fazendo referência direta a Moisés, a Deuteronômios. Mas tem versículos, há passagens do Novo Testamento em que essa referência é muito sutil. Ela é muito velada. Existem algumas camadas encobrindo ela. Entendeu? Se você domina mais ou menos o Velho Testamento, você não consegue perceber a referência. Como Jesus falava com gente que dominava bem o Novo Testamento, né? Um judeu, um bom judeu, né? Um judeu virtuoso, era comum que ele provasse o seu amor pela lei tendo-a decorada. Vocês sabem que o decorar vem de coração, né? Vem do latim cordis, né? É saber de coração. Saulo sabia todo o Velho Testamento de cor. Ele recitava todo o livro de Gênesis, todo o livro de Êxodo, todo o livro de Levítico. Ele citava todo o livro. Era comum. Então, Jesus, mesmo essas referências mais veladas, mais sutis, os discípulos pegavam. Quem é que nem sempre consegue pegar isso? O Ocidente contemporâneo. Nós. Porque o nosso conhecimento do Velho Testamento é muito raso, muito superficial. Aí a gente não consegue pegar essas referências. Quando você começa a ficar um pouco mais experiente, de tanto o Novo Testamento te mandar para o Velho Testamento, de tanto o Novo Testamento te obrigar a consultar o Velho Testamento, aí você vai começando a ficar mais safo para essas coisas, sabe? Você pega rápido. Este versículo é uma referência ao Velho Testamento.
Tá bom? Primeiro vamos entender que toda a passagem que nós estamos estudando, ela tem um mote, um tema central, ela tem um núcleo de entendimento. E a palavra que a gente poderia usar como palavra síntese ou palavra-chave para toda a passagem é a palavra libertação. É um processo de libertação. O que a gente chama de processos de obsessão, ou processos de possessão, né? No caso, o jovem que parece se tratar um caso de possessão, ou seja, era um assédio ostensivo, né? Havia, inclusive, uma perda de consciência, agravada, potencializada por predisposições orgânicas que o menino tinha aos transtornos psíquicos. Ele alterava muito o humor. E quando ele ia lá embaixo, né, quando ele tinha um quadro de depressão profunda, ele se tornava uma vítima fácil dos seus credores espirituais. É a cena. Quando esse vínculo acontece, essa conexão patológica entre encarnado e desencarnado se dá, a gente tem um caso típico de escravidão. E é recíproco. É escravidão recíproca. Os desencarnados não conseguem se desvincular e o encarnado também não consegue se desvincular. Eles estão imantados, algemados mesmo, um ao outro. Encerrar esse processo, a cura espiritual, num caso desses, nada mais é do que um processo de desvinculação, né? De rompimento de grilhões, de rompimento de algemas. É a libertação. Bom, sempre que a gente falar de libertação, isso vai ter um peso muito grande para o povo de Israel. Porque é um povo em que sempre que eles andaram fora da linha, sempre que eles se afastaram de Deus, a consequência quase que simbólica sempre foi eventos de cativeiro. Então, quando os 12 irmãos, né, viveram aquele processo, os filhos de Jacó, né, viveram aquele processo doloroso em que 11 irmãos deram sumiço no 12º irmão, no caçula, José, né, que depois vai para o Egito. Ali estava claro que aqueles 12 que representavam, que seriam futuramente as 12 tribos de Israel, né, são os 12 patriarcas, cada um de uma tribo diferente. Ali representa que o povo de Israel estava perdido, desnorteado. Qual que é a consequência disso? O cativeiro no Egito. Mais tarde, depois do fim da monarquia, no final do reinado de Salomão, né, quando os filhos de Salomão entram em atrito e coisa e tal, vem a consequência, né? O cisma, né, o reino de Judá, o reino de Israel, eles se separam, e como é que eles ficam sabendo que estavam andando no caminho errado? Outro cativeiro, o cativeiro da Babilônia, né? E aí eles não saem mais desse cativeiro, porque dos babilônios, dos assírios, eles vão para o Alexandre, do Alexandre eles vão para Roma, né? E nunca mais conseguiram ser uma nação livre, porque o Estado de Israel que a gente conhece, o Estado político moderno de Israel, não é a nação judaica, né? Nem todo mundo que mora ali, aliás, a gente sabe disso, uma boa parte da população não é judia. Por que nós estamos dizendo isso? Sempre que tem um fenômeno de cativeiro, vem um processo de libertação. Tem um libertador. Jesus, ele é o Messias. O Messias, ele é anunciado pelos profetas messiânicos como o libertador de Israel em função do outro cativeiro, o segundo cativeiro da Babilônia. E qual que foi o libertador antes de Jesus? Está na ponta da língua, vocês estão com medo de dizer. Antes de Jesus, quem foi o grande libertador do povo de Israel? Moisés. Entenderam? Então, é um libertador fazendo menção ao outro.
é um libertador espiritual fazendo menção a um libertador civilizatório. Entendeu? Será, Luísio? Será que nesse versículo Jesus está fazendo menção a um processo de libertação e menção ao libertador icônico do povo de Israel? Vamos ver? Ó, duas referências cruzadas, né? Êxodo, capítulo 34, versículo 28, o grande momento, né, da subida ao Sinai. Moisés esteve ali é o Sinai, o topo do monte. Moisés esteve ali com Yahvé, o Senhor Deus, 40 dias e 40 noites, sem comer pão nem beber água. Ó, ele escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, os 10 mandamentos. Então, quando Moisés sobe no Sinai, ele faz o que lá em cima? Ele fica lá 40 dias. Ele leva uma merendinha? Ele leva uma lancheirinha? Não. 40 dias e 40 noites de jejum. É simbólico. Aí vem uns bobão. Mas 40 dias sem beber água é fisiologicamente impossível. Não. É simbólico, gente. Esse 40 aí está mais pelo valor da gematria. Nós já estudamos o número 40 aqui, né? Está mais pelo valor de gematria do que propriamente se foi 28, 30 ou 32 dias que ele ficou lá. É simbólico. Mas há um jejum. Só que há um processo interessante aqui. Eu já trabalhei em outro versículo de Êxodo com vocês, um versículo próximo, inclusive, né? Da ordem que Deus dá para Moisés quando ele ainda não tinha subido. Quando ele ainda estava na base do monte, acampado junto com o povo de Israel, né? Sobe ao monte e fica lá. O subir é a parte mais fácil, né? Ficar lá é que é o problema. Porque é 40 dias e 40 noites de jejum. Quando eu analisei esse outro versículo com vocês, nós falamos que simbolicamente, metaforicamente, essa subida no monte, lembra quando a gente viu o Tabor? Essa subida no monte representa uma elevação do tônus vibratório. Subir o monte significa elevar o padrão espiritual. E na ocasião nós dissemos também que elevar o padrão vibratório não é difícil. Você faz isso escutando o Tim Vanessa. Escuta o Tim Vanessa, na hora que arrepiar os pelos do braço, você já está com o olho cheinho de lágrima, pronto, você está lá nas nuvens. O problema é quando acaba de tocar a música. Ou para, desliga o som, e aí? Você fica lá? Permanecer é o problema. Então o jejum significa justamente essa permanência, porque enquanto você está lá no topo, você está fazendo um jejum de tudo aquilo que é humano. Tudo aquilo que é necessidade do corpo, tudo aquilo que é sensorial ou sensual, se torna desnecessário para você. Entra para o segundo plano. Comer, beber, dormir, fazer sexo, lazer, passear, divertir, isso tudo fica secundário. Entra para um segundo plano de importância. Esse é o jejum. Então, a oração é o subir. O jejum é o estado de espírito de quando você subiu. A oração e o jejum. O que o povo estava precisando para realmente se sentir livre? Lei. Porque era um bando de gente perdida no deserto, sem uma lei. Fadados a fazer o quê? Voltar para o cativeiro. Porque lá no Egito tinha lei. Tinha um faraó. Tinha um Estado egípcio. Sem lei, a necessidade de lei ia fazer eles voltarem para o deserto. É onde vem Deus com Moisés
Não, não precisa voltar. Vocês querem lei? A gente vai dar a lei, mas a lei verdadeira. Uma direção, um roteiro de vida para o grupo ficar coeso, para não acontecer de novo o que tinha acontecido com os 12 irmãos, de irmão contra irmão. Precisa de lei. Só que para a lei ser dada, você tem que ser mediador. Moisés é um mediador. Ele sobe o monte, ele acampa lá 40 dias sem comer e sem beber. Traduzindo, trocando em miúdos, em miudinhos. Moisés, o médium, ele precisa elevar o padrão vibratório através da prece. E depois, ele precisa viver num clima em que tudo mais se torna secundário. Ele precisa ter um clima, uma ambiência interior em que tudo que é sensual é segundo plano. Não é que perde a importância. Não é que comer, dormir, namorar, passear, não é que perde a importância. Continua sendo importante. Só que não é tão importante quanto fazer a vontade do Pai. Não é isso que Jesus fala para os discípulos, com a mulher samaritana, né? Eles tinham os discípulos, no Evangelho de João, os discípulos foram lá, compraram comida, quando voltaram, falaram, mestre, come. Ele falou assim, não, já estou saciado. Ele tinha acabado de conversar com a mulher samaritana, convertido ela. Então ele falou assim, eu já estou saciado. Eu já fiz a vontade do Pai. A minha comida, a minha bebida é fazer a vontade do Pai. Por isso que o povo fala assim, o Chico ficava cansado, lá 2 horas da manhã o Chico cumprimentou um pouco. Não, quem estava cansado era a gente que estava lá em volta. Doido para o Chico cansar, para a gente poder ir embora. O Chico não cansava, não cansava. Ele estava lá em jejum. Como eu não queria fazer jejum, eu queria sair de lá, sei lá, comer um hambúrguer, né? Dormir, tomar um banho. Então, passear, assistir televisão. Então, eu não queria fazer jejum, ele estava em jejum. Ou seja, tudo mais era secundário. Só que o jejum, ele não é um jejum físico. Ele é um jejum mental. Para você não ter necessidade, seu Francisco, de comer o hambúrguer físico, é preciso que primeiro não exista o hambúrguer na mente. Se o hambúrguer surgir na mente, você vai ter a necessidade de comê-lo fisicamente. Então o problema é aqui, ó. Se a mente estiver totalmente entregue à plenitude, ao êxtase espiritual, a comida, a cama, a praia, não está aqui. Então ela não existe também fisicamente. O problema é mente. O estudo de hoje é um estudo que gira em torno de uma orientação, digamos assim, quase que técnica de Jesus para os discípulos. Olha, uma pessoa que está perdida, um espírito que está perdido, ele está precisando da lei de Deus. Mas para você ser, como Moisés, um médium que recebe a lei de Deus e entrega para quem está perdido, é preciso que você esteja num estado de espírito em que tudo mais é secundário. Para você estar nesse estado de espírito, ou seja, para você estar acampado no topo do Sinai, você precisa educar, adestrar a estrutura dos seus pensamentos. Quando a gente fala educação mediúnica, vocês já ouviram essa expressão? O fulano, ele precisa educar a mediunidade, tem que ir para o centro espírita educar a mediunidade. O povo acha que educar a mediunidade é ir para o centro espírita fazer parte de reunião mediúnica. Educar a mediunidade é educar a mente. Quando você vem e senta na mesa de reunião mediúnica, você já tem que estar acampado no topo do Sinai há 40 dias.
Pode ser 40 horas, pode ser 40 minutos, pode ser 40 meses, né? Então, o Chico, realmente, quando ele tinha 40 anos, ele estava acampado no topo do Sinai há 40 anos. Entendeu? Ah, mas eu não sou o Chico, tá? Então, pelo menos uns 40 minutos antes, né? Uns 40 minutos antes de fazer o miudinho, pelo menos isso, né? Sobe e fica lá. Agora, se eu vier aqui para a reunião, que a gente vier para a reunião, e eu estou sentado, e eu começo a comer a feijoada na cabeça, eu começo a tomar o refresco na cabeça, eu começo a sentir a cama quentinha com o edredom na cabeça, eu vou me inquietar, eu só quero fazer uma coisa. A reunião acabe para eu ir embora. Pronto, estou fora de combate. Possivelmente, a abordagem dos discípulos, a abordagem que o pai fez aos discípulos com o filho, naquela situação, pegou os discípulos justamente no momento em que eles não estavam no topo do monte. Ou estava apressado, agora está na hora do almoço, estou com fome. Ou então, não, mas agora à noite estou querendo dormir. Agora, não, eu ia passear com a minha família agora, o Pedro falou, eu ia passear de barco com a minha família agora, mas agora. E aí, aí sim, deixa eu fazer isso logo para eu ir passear então. Deixa eu ficar livre, né? Aí tentou, não conseguiu. Eu separei algumas leiturinhas aqui para a gente pensar essa questão da mente. Ó, no livro Alma e Coração, no capítulo 11, o Emmanuel escreve um texto intitulado Tua Mente. E diz assim: nem sempre a residência é rica do ponto de vista material. Às vezes a sua casa é simples, fisicamente uma casa simples. Olha a metáfora da casa. Né? É sempre assim, não é? A casa mental. Sempre assim. Falou de mente, você fala de casa. Né? Vê-se aí, contudo, limpeza e ordem, segurança e bom gosto. É aquela, a gente fala assim, minha casa é de pobre, mas ela é limpinha, né? A casa é simples, mas ela está organizada, está limpa. Como tem casas que são exuberantes no luxo e no conforto, mas elas são desorganizadas, sujas, bagunçadas, né? A mente é a mesma coisa. Há mentes que, do ponto de vista intelectual, em termos de cultura do mundo, elas são simples. Sabe o básico? A escolaridade básica. Outras mentes são poderosas intelectualmente. A pergunta não é essa. O que uma situação como essa de socorro espiritual vai exigir de você? Poder intelectual ou saneamento espiritual? Saneamento espiritual. Espiritualmente você precisa estar são. Porque senão você não tem como ajudar. E aí o Emmanuel continua. É imperioso, olha a palavra que ele está usando. É imperioso, porém, que o senso de higiene e harmonia não se fixe unicamente no domicílio externo. Aliás, eu vou dizer um negócio aqui, não é polêmico, ele é provocativo. Às vezes, viu, gente? Às vezes, existem pessoas compulsivas na organização do espaço doméstico, na organização e na limpeza do espaço doméstico. Compulsivas. Notem bem, estou falando de compulsividade. Sabe? Essa necessidade de organizar o externo se dá em função de um processo de frustração em relação à organização do interno. Eu não dou conta de organizar e limpar minha casa mental, então eu vou me ater à limpeza
Gente, pelo amor de Deus, eu não vou mais limpar a casa. Eu tô até vendo. Oh, meu Deus do céu. Eu não vou mais lavar a louça, porque o Aloysio disse que é só internamente. Ô, Juju tá... Olha lá. Não vamos fazer isso, não, de jeito nenhum, gente. Nós estamos falando de casos de compulsividade, sabe? Compulsividade. Você não pode andar pela casa que a pessoa vem atrás com rodo. Quando não está saudável. Quando reflete algum desequilíbrio. Entendeu? O irmão está falando isso. O que a gente tem que se ater mesmo é em relação à organização e à higiene da casa mental. Se a casa mental estiver organizada e limpa, espontaneamente eu vou cuidar dos pertences domésticos e da casa física com equilíbrio. Então, se é uma limpeza e organização compulsiva, patológica, tá ruim. Se a casa tá pegando bicho, tá ruim também. O equilíbrio é o caminho. Da onde vem esse equilíbrio? De alguém que, deixa eu organizar minha casa mental. Fazer um faxinão na casa mental. O que é faxinão da casa mental? Não entrar em contenda em grupo de WhatsApp de família. Agora que a política deu um sossego, né? Agora as brigas é por causa de quem vai levar a picanha no churrasco, né? Briga por bobeira. Não entrar em contenda, em atrito no ambiente profissional. Isso é higiene mental. Se o papo for baixo, né? Aí o professor, né, tia Adriana? A sala dos professores é um perigo. Porque o pessoal senta ali, um já fala, mas nós estamos ganhando uma miséria, hein? O outro já fala, mas é a porcaria aí do governo. E ali aquele papo já te puxa. Mas aquele aluno lá é um bandidinho, né? Aquilo lá não vai dar gente, não. Já puxa o assunto lá para baixo. Não é assim, professora? E aí você entra nessa. E aí, quando você vê sua casa mental, é puro lodo e rato e barata e lixo. Vigilância. Né? Vaso limpo por fora, mas por dentro, cheio de podridão. Aí liga a televisão. Pelo amor de Deus, gente. Pessoal, tem gente que começa o dia assim. Tem um programa de rádio aqui em Uberaba, não vamos citar, nem em rádio, nem radialista. Não, né? Tem um programa de rádio aqui em Uberaba que você amanhece o dia escutando os homicídios e latrocínios e assaltos que aconteceu na cidade. Quem matou, quem foi preso, quem roubou. Meu Deus do céu, como é que você começa um dia escutando um conteúdo infeliz desse? Começa mal demais. Música. Aquela música, me traiu, vou beber para esquecer. Não. Aí senta para assistir na televisão, esses linha direta, cidade alerta, né? Joga uma cascata de sangue da televisão, né? Então a gente tem que ter esse cuidado de praticar higiene mental. Não, vou escutar uma música elevada. Não precisa ser música religiosa o tempo inteiro. Eu tenho provado aqui no final da reunião, né? Que você na música popular brasileira, na música popular norte-americana, você tem canções com versos dignos, que te convida à elevação mental. Você tem um bom filme, um cinema de qualidade, você tem um papo elevado, né? Não é que é para fugir do WhatsApp, não, mas usa o WhatsApp para conversar, né? Aí eu mando uma mensagem lá para meu amigo Arthurzinho, o Arthur é engraçado, né, gente? Se eu pergunto assim, e aí, Arthur, tá chovendo em São Carlos? Ele, prezado amigo Aloysio, aqui em São Carlos estamos com um clima agradável. O Arthur, os áudios dele, gente, é muito engraçado. Áudio pessoal, assim, ele faz palestra do áudio, né? Mas é sempre muito alto nível. É muito alto nível.
Senta para comer pão de queijo com Arthur Valadares, é pão de queijo de esfera elevada. Estou citando o Arthur, mas citaria muitos outros amigos que te coloca para cima. Você vai fugir do amigo inconveniente, do papo infeliz? Não. Mas você vai impor a ele o seu tônus mental e não deixar que ele te arraste. Ah, Luiz, mas se eu toda vez for conversar sobre, né, um cara vem falando sobre a guerra na Palestina, se eu começar a falar do Campo dos Passos, ele vai achar que eu tô doido. Deixa achar. Ele vai achar que eu tô chato. Aí. Ele vai se afastar de mim. Chama afinidade, né? O Emmanuel está dizendo, ó. Você coloca o seu padrão conforme o padrão estabelecido por Jesus, e aí quem aproximar é porque gosta de perfume. Quem afastar é porque se incomoda com ele. Prefere carniça. Entendeu? Olha como Emmanuel fecha esse parágrafo. Necessário que semelhante preocupação nos alcance o pouso íntimo. Tem que ser uma preocupação minha. Ai, meu Deus, será que eu estou pensando bem? Ai, meu Deus, eu acabei de conversar com um amigo. Será que tudo que eu conversei com ele foi digno? Deixa eu lembrar. É um policiamento mesmo. Uma vigilância constante. Aí ele acrescenta, o Emmanuel, a mente é a casa do espírito. Vocês estão vendo como a doutrina espírita, me dirigindo de novo o pessoal de Santa Catarina, dia 15 agora eu vou conversar com o pessoal da Federação do Pernambuco, eu vou dando essas dicas, que é dica de estudo, né? Olha aqui, o Emmanuel entregou de mão beijada o esquema, né? Olha aqui, a mente é a casa do espírito. Pronto. Aí eu pego a passagem de Jesus e encontra com Zaqueu, e ele fala, Zaqueu, esta noite quero estar em sua casa. Zaqueu, essa noite quero estar em sua mente. Miudinho não é difícil, Tininha. Né? Não é assim? Não é difícil. O Emmanuel entregou aqui, ó, a chave decodificador. Toda vez que aparecer casa no Evangelho, na Bíblia, eu já sei do que está falando. Numa camada mais profunda, né? Continua Emmanuel. Sobrecarregamos as dependências de nosso lar interior com ideias positivamente inadequadas às nossas necessidades reais. Sobrecarregamos, ou seja, sabe os acumuladores de um programa no canal fechado, os acumuladores. A gente vai, acumulador, mas de ideia negativa. A gente vai colocando na casa mental só ideia negativa. De morte, de perseguição, de antipatia, de preconceito, de ressentimento, e vai acumulando aquilo. Chega um momento que fica difícil viver ali dentro. Fica difícil manter uma casa mental carregando por isso. Então a gente tem que fazer um faxinão. E não ter qualquer pudor em descartar da casa mental o que não presta. Aqui, ó. Nossa Senhora, eu guardo uma mágoa do meu marido no dia que era nosso aniversário de casamento, eu me arrumei e ele chegou e quando eu vi ele estava roncando no sofá, bebendo cerveja e assistindo futebol. E eu fui e me desarrumei e eu nunca falei para ele, mas eu guardo isso dentro de mim. Joga isso fora. Esquece isso. Ele esqueceu do dia do aniversário de casamento. E nem te disse boa noite. Mas teve dia que nem era aniversário de casamento e ele te entregou uma rosa. O que vale mais? Falar olá, eu te amo no dia do aniversário do casamento ou lembrar de dizer eu te amo no dia que não é aniversário de casamento? Gente, eu juro, isso não é uma indireta para Juju. Até porque não tem como esquecer nosso aniversário de casamento, que é o aniversário do Mildinho também. Coincide no mesmo dia, né? Então, a gente tem que ir se livrando dessas coisas, né? O Zé Amaral, lá de Divinópolis, querido Zé Amaral, ele fala sombras, né?
O Zé é engraçado. Ele encontrou com uma senhora, olha só como é que é a coisa, né? O Zé conta que encontrou com uma senhora, fez a palestra, no final ela veio falar com ele. A palestra era sobre perdão, acho. E ela falou assim, olha, eu odeio meu pai. Ele falou, mas por quê? Porque ele fez um negócio comigo quando eu era pequeno, eu nunca esqueci. Eu tirei uma nota muito boa na escola. E aí, cheguei com um boletim, entreguei para ele. Eu tirei 9, valia 10. Ele olhou para o boletim, falou, muito ruim. Não tirou 10 e me devolveu o boletim. E eu não esqueço isso. A mulher tinha 50 anos de idade e não esquecia isso. Aí o Zé disse que olhou para ela e falou assim, a senhora já se fez uma pergunta? Ela falou, qual? De que seu pai estava fazendo uma brincadeira com você? Aí o Zé disse que ela olhou e falou assim, uai, será? O Zé falou engraçado, falou assim, será? O Zé falou, eu aposto que sim, porque se você tirou 9, valendo 10, ele fez uma brincadeira com você. E a mulher falou, você acabou de tirar um peso de mim, 50 anos, a mulher carregando essa sombra interior. Aí, se você carrega uma sombra desse tamanho, por causa de uma besteira dessa, na casa mental, você não consegue desobsidiar ninguém, você não consegue, né, evangelizar demônio nenhum. O Pedro tinha uma mágoa, ele tinha um ressentimento lá com os publicanos, lá, né? Até com o Mateus ele tinha ressentimento, parece, né? Lá no The Chosen mostra isso, né? Ele não ia conseguir fazer nada enquanto ele não se livrasse dessa mágoa. Olha o que o Emmanuel está dizendo, ideias positivamente inadequadas. Positivamente inadequadas, ou seja, essas ideias elas não ficam quietinhas ali. De vez em quando elas nos assombram, arrastam correntes pela nossa casa mental. Tem que livrar disso. E continua Emmanuel na mesma mensagem. Sabemos que uma casa, por mais simples, deve ser arejada e batida de sol para garantir a saúde. Né? Uma casa aberta, que circula o vento, circula o sol, é uma casa salubre. Agora, se ela viver fechada e escura, é insalubre, o ar é pestilento. Ninguém conserva lixo de propósito ao ambiente familiar. Faz isso? Não, saco de lixo. Não vou pôr pro lixeiro, não. Vou guardar ele no meu guarda-roupa. Você faz isso, Sueli? Saco de lixo lotado, né? Não vou pôr o lixeiro, não, vou guardar. Eu peguei um certo afeto por esse lixo. Você guarda no seu guarda-roupa? Lixinho da cozinha. Não, eu vou guardar na geladeira. Vou abrir a geladeira, vou guardar esse saquinho na geladeira. Você faz isso? Fisicamente não, mas mentalmente faz. Tem, né? Pois é, né? Ele guarda lixo físico, mas porque com certeza tem lixo mental ali. Enquanto não resolver aqui, não resolve por fora. Os acumuladores. Só que tem um detalhe, gente. Tem um detalhe, tem acumulador rico também, viu? Porque o acumulador pobre, ele espanta, porque junto com a acumulação vem a bagunça. Agora, por exemplo, vocês lembram aquela... Isso é público, eu posso falar aqui, né? A Imelda Marcos, da ditadora das Filipinas, ela tinha, acho que 4.000 pares de sapatos. Né? 4.000 pares de sapato. Imagina que era muita coisa, né? O Chico falava isso, né? O senhor Arnaldo Rocha, falou assim, gostosura, seu sapatinho tá dando pra ver o dedinho aí aparecendo, tá furado. E eu falo assim, Arnaldinho, mas ainda dá pra... Ainda tem sola, né? Aí o Chico, olha só, o Chico tava com chulé. E o senhor Arnaldo Rocha, ele saía de Belo Horizonte. Gente, tem espírita que vai ficar escandalizado de eu falar que o Chico tava com chulé, viu, gente?
O Chico não conhecia meia. Aí o senhor Arnaldo Rocha saiu de Belo Horizonte, pegava o trem e ia para Pedro Leopoldo, para os trabalhos em Pedro Leopoldo. E dormia no quarto com o Chico. E começou a observar que o Chico punha um sapato de couro, sem meia. E transpirava, e dava um chulezinho. Aí um dia ele levou para o Chico um par de meia e deu de presente. O Chico começou a chorar, falou, Naldinho, é meu primeiro par de meias. Estava adulto. Uma pessoa dessa acumula coisa, material em casa, coleciona sapato, estava ganhando o primeiro par de meia, já era adulto, ganhado. Um sujeito desse tem a casa mental dele totalmente arejada. Ele não acumula nada na casa mental dele, a não ser boas ideias e bons sentimentos. A tal história do cachorrinho, né, da vizinha que digamos assim, apressou o processo de retorno à pátria espiritual, para ser indulgente, né, do cachorrinho do Chico, o Emmanuel falou assim, ó, se livra disso agora. Está atrapalhando a sintonia mediúnica. É ruído, é interferência. Vai lá, faz, não sei, mas o que eu faço? Não sei. Resolve com ela lá, mas esse sentimento aí está prejudicando a gente. Né? Ele foi lá, comprou um presente, uma máquina de costura, parcelou em 0+10, né? Não tinha cartão não, mas tinha promissória, né? Nota promissória. Ele foi lá, comprou o presente, ganhou um abraço, se livrou disso. Às vezes abraçar alguém que nos feriu é um processo de libertação. Aí o Emmanuel acrescenta assim, qualquer perturbação no sistema de esgoto ou na circulação da energia elétrica representa motivos para assistência imediata, não é? Estoura o esgoto, tá voltando esgoto. Outro dia lá em casa entupiu o esgoto. A gente descobriu que o Chico, de vez em quando, pegava o papel do vaso e colocava tipo uns 10 quilos de papel enrolado para ver aquilo embora. Entupiu o vaso. A gente ficou convivendo com aquilo? Não, corri, liguei na empresa, a empresa foi lá e desentupiu o esgoto. Porque você não fica com aquele problema na sua casa física. Né? Ah, a minha mãe, as maritacas, foi lá comer os fios dela. Aí deu um apagão, né, mãe? Um dia deu um apagão, ela ficou no apagão. Ela correu para resolver o problema. Se a gente tem esse zelo com as instalações físicas do lugar que a gente mora, por que a gente não vai ter esse mesmo zelo com a nossa casa mental? Né? A mágoa, o ressentimento é um curto-circuito na alma. É um esgoto entupido. O ressentimento é um esgoto entupido. Você tem que desentupir aquilo. Senão dá mau cheiro. Mau cheiro vibratório. Vira lugar de doença. Ó, o Emmanuel acrescenta. Tua mente, tua casa é intransferível. Estão vendo quando ele bate nessa tecla da mente como casa? Tua mente é tua casa intransferível. É a única casa onde você mora sozinho. Nela, você que mora. Ninguém mora nela, você não pode deixar ninguém morar nela, você não tem como se livrar dela. Você muda de casa física, mas você não muda de casa mental. Então, às vezes, o problema na casa física é muito bravo, né? Uma infiltração, um negócio, né? Um alicerce estrutural, ó, não tem salvação. Então, vamos ter que mudar de casa, né? E não tem, é só se derrubar. Você muda de casa física. Mas se você tem um problema, um bolor vibratório, psíquico, na casa mental, não tem como sair dela. Ou resolve, ou resolve. Você vai ter que resolver aquilo. Nela que nascem os sonhos e aspirações, emoções e ideias, planos e realizações. Tudo brota dela. Então, mesmo a sua orientação
libertadora para um espírito que vive um cárcere espiritual, vai sair de onde? A boca fala do que está cheio, o coração. A boca fala do que está cheio, a casa mental. Se você não tem recurso medicamentoso na sua casa mental, a sua fala, a sua palavra, não vai fazer curativo na alma de ninguém. E aí ele continua, Emmanuel. Dela partem as suas manifestações nos caminhos da vida. E de nossas manifestações nos caminhos da vida dependem o nosso cativeiro, a sombra ou a nossa libertação para a luz. O Emmanuel matou a charada. O lance ali... Olha, Moisés, para libertar o povo do Egito, primeiro ele teve que se libertar. Quem é o primeiro judeu que vaza do Egito? Vai para o deserto? Ele. Claro que ele foge porque ele aprontou, né? Ele mata o egípcio e tem que sair fugindo. Mas, de certa forma, ele se liberta daquela estrutura. Ele vaza de lá. Aí depois volta para buscar o povo. Então, os discípulos, eles não iam libertar aquele jovem daquele processo se eles não se libertassem de uma série de processos acorrentadores. Processos de cativeiro. Bom, livro roteiro do Emmanuel, Ante a Vida Mental, capítulo 25. Quando a criatura passa a interrogar o porquê do destino e da dor e encontra a luz dos princípios espiritistas, que equivale a dizer o Evangelho redivivo, a clarear-lhe os vastos corredores do santuário interno, deve consagrar-se à apreciação do pensamento. O que é isso? A apreciação do pensamento. Vamos pensar no enólogo. O enólogo é um especialista em vinhos, né? Eu nunca sei direito a diferença entre o sommelier de vinho. Acho que o sommelier é o cara que apresenta o vinho lá no restaurante, ó. Isso aqui é a safra tal, o vinho é tinto, é branco, é assim, né? O enólogo é o cara que lá na vinícola, ele que vai fazer o controle de qualidade, não é? Vocês conhecem algum enólogo ou conseguem conceber um enólogo que não saiba apreciar o vinho? Não. Se o cara tem horror a vinho, ele vai ser um enólogo? Não. Porque ele não simplesmente põe na boca e cospe. Ele põe o vinho na boca e aprecia. Aí, as notas de frutas vermelhas, com certo aroma de café, com alguns traços de carvalho e por aí vai, essas coisas todas, né? Qual que é o nome disso? Apreciação. Né? Olha só, ele vai apreciando, então ele vai apreciando aquele sabor e depois diz, dá o veredito. Joga fora ou serve no restaurante, ou leva para o supermercado, né? O cheiro, né? É apreciação olfativa, apreciação gustativa, palatal, né? Então, o processo ali é um processo de apreciação. O que o Emmanuel está dizendo? O conteúdo mental, a gente precisa exercer sobre ele um controle de qualidade similar ao desse enólogo. Me vem uma ideia, ou me vem uma emoção. Deixa eu fazer a apreciação. Tá azedo que nem vinagre. Não presta. Descarta. Mas aí vem uma outra ideia. Né? Eu vou começar a acompanhar a tia Adriana lá na ronda, serve alimento para os moradores de rua. Essa ideia é doce. Com notas de cereja. Olha, pronto, vai para minha adega. A adegazinha de bom vinho que eu tenho no escaninho da mente.
Entendeu? É o que ele está chamando, ó. Deve consagrar-se à apreciação do pensamento. O pensamento tem teor, tem qualidade. Ele é mais ácido ou menos ácido, ele é mais doce ou menos doce, mais encorpado ou superficial, ralo. Além túmulo, o Emmanuel vai dizer, depois da morte, além túmulo, a grandeza da mente desafia-nos todos os potenciais de inteligência no trato metódico dos assuntos que lhe dizem respeito. Quando a gente desencarnar, que a gente começar a fazer aqueles cursos lá, os cursos de alto nível, cursos que estão te preparando para uma nova encarnação, é que você vai se dar conta do quanto o estudo da mente é um estudo complexo. A mente numa perspectiva espiritual. É um estudo. Olha, um dos livros mais intensos e densos do Emmanuel se chama Pensamento e Vida, em que ele faz um tratado sobre a mente. E ele fala no prefácio do livro, ele diz, olha, você me pediu um livro e eu estou te trazendo uma cartilha que nós estudamos no mundo espiritual. O Emmanuel é professor disso lá. E ele escreveu um materialzinho para os alunos dele, lá no mundo espiritual. Aí depois desse materialzinho, ele ditou para o Chico, é o Pensamento e Vida. Então tem gente que estudou o pensamento em vida antes de encarnar. Depois, quando comprou ele na livraria, aqui, ó, eu estudei ele no 4º ano ginasial lá com o Emmanuel. É um livro, é uma apostila. Então a mente exige um estudo dessa natureza. Não um estudo, sabe? Voo rasteiro, não. A mente exige um estudo aprofundado, de enólogo. O enólogo, ele estuda o vinho. O espírito tem que estudar o pensamento. E aí o Emmanuel fecha essa lição. O poder mental reside na base de todos os fenômenos circunstanciais de nossas experiências isoladas ou coletivas. Os discípulos chegam para Jesus e falam assim, não conseguimos curar, qual foi o problema? Basicamente, Jesus vai dizer, a mente. Se a mente está na base de todas as experiências, a experiência foi mal sucedida, onde é que está a origem do mau sucesso? Na mente. E ele fecha. A mente é manancial vivo de energias criadoras. Se vocês não conseguiram auxiliar a mente desse menino, é porque a mente de vocês estava sem saúde e vigor para tanto. Hein? Uma mente saudável, uma mente que está vibrando com Cristo, poder dela, sabe, de sensibilização. Eu ia falar convencimento, mas é mais que isso. Sensibilização é uma coisa impressionante. O Chico, ele tinha esse poder. O Chico não precisava conversar na sua cabeça para te acalmar, não, gente. Ele só precisava te chamar para tomar um chá com ele. Você ia tomando um chá, ele olhava para você com aquela carinha dele, e você ia acalmando. Eu nunca tomei chá com o Chico, né? A minha mãe já tomou chá com ele. Ó, já. Era impressionante, assim, o poder que ele tinha de te acalmar. A presença. O Chico, eu brincava, falava na mocidade para os meninos que o Chico, ele teve uma encarnação em slow motion. Eu nunca fui lá e vi o Chico agitado, mexendo papel, pegando. Não, o Chico, ele ia. Eu me lembro de uma cena, vou contar para o pessoal da internet também, que o Chico estava gripado. E eu estava assim, debruçado assim, na janela do Grupo Espírita da Prece, estava bem pertinho dele, e eu vi, de repente, o Chico. Vocês já viram o bicho preguiça, que é tudo slow motion, assim? O Chico lentamente enfiou a mão no bolso do paletó, tirou um Vic Vaporub, abriu lentamente, inalou o Vic Vaporub, fechou, e eu fiquei assim, sabe? Foi me dando uma moleza, um trembão, um relaxamento. Eram gestos
calmos, sutis, de quem não estava afobado com nada, não estava ansioso com nada. Aí ele guardou VIP Vaporub. Achei aquele tão bonitinho, mas os gestos eram de uma mente calma. Uma mente calma. Né? Ó, continua o Emmanuel agora no livro Ceifa de Luz, capítulo 28, estado mental. Ó, seu estado mental é o da oração seguida de jejum, ou é do pessoal de Israel que ficou na base do Sinai lá, derretendo brinco e anel para fazer um bezerro de ouro? Pergunta é essa, qual é o meu estado mental? E o Emmanuel, ele começa com uma carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 23. E vos renoveis no espírito do vosso sentido. No espírito do vosso sentido. É um processo, portanto, de dentro para fora. Não é do exterior para o interior, é de dentro para fora. E aí ele vai explicar esse versículo e começa dizendo assim: indiscutivelmente, nem sempre conseguimos eleger as ocorrências que nos favorecem os melhores desejos. Você não tem controle sobre o que vai acontecer fora de você. A gente não tem o menor controle sobre isso. Se vai chover ou se não vai chover, se o carro vai funcionar ou não vai funcionar, se o seu patrão vai te dar um aumento ou uma carta de demissão, você não tem controle sobre isso. Nenhum. E aí ele continua. Mas podemos, em qualquer posição, escolher o estado mental justo para aceitá-las com uma possibilidade de convertê-las em trilhas de acesso ao infinito bem. Mas eu tenho o poder de criar um estado mental tão excelente que eu atribua significados nobres para os eventos desagradáveis. O evento é desagradável, mas o sentido que você dá para ele, o significado que ele dá para ele, isso depende somente de você. Entendeu? Depende da sua mente. Possivelmente o discípulo que foi procurado pelo pai do menino olhou para o menino lá rosnando e como é que ele descreveu a cena? Um espírito odioso agindo sobre um encarnado fraco. Olha o sentido que ele atribui. Pronto. Não, ali não tem conexão mais possível de cura. Conexão terapêutica. Não existe. Agora, olha como muda. Eu não tenho poder sobre o processo que o menino sofre. Não. Isso já chegou para mim. Já é assim. É um fato consumado. Agora eu tenho como atribuir significado. E o espírito é um espírito em sofrimento, meu irmão, passando por dificuldade que talvez eu já tenha passado ou irei passar. E esse menino encarnado é um menino sofrido, bonzinho de coração, mas sofrido, que está passando por essa dificuldade. Pronto. Mudei meu tônus mental. Se eu mudei meu tônus mental, eu mudei o teor vibratório que eu exalo. Essa vibração se comunica com a vibração deles e ela se torna sugestão ao bem. Eu vou sugestioná-los vibratoriamente, sem dizer uma palavra. Só pensando. Só atribuindo um significado positivo, nobre, elevado, para um evento desagradável. Aí o Emmanuel acrescenta, finalizando essa lição, qualquer período de prova, renovando o campo íntimo, sublimando a existência e acendendo a luz inapagável do Espírito em nosso próprio destino para a edificação do futuro melhor. Aí eu sublinhei aqui, ó.
Então, vamos lá. O período é de prova, ou a ocasião é de prova, de situação difícil, desagradável. Primeiro, renovar o campo íntimo. Acender uma luz inapagável dentro de si. Pensar no bem. Então, estou vindo para o centro espírita, tinha uma palestra, ia fazer uma palestra. Isso não aconteceu, não. É uma situação imaginada, né? Estava vindo para o centro espírita fazer uma palestra, e aí veio um carro, cruzou no sinal vermelho, pegou e bateu, arrebentou com o meu carro. Primeiro sentimento do espírita invigilante não é ficar bravo com o motorista que cruzou o sinal vermelho, é ficar bravo com os espíritos. Ah, mas não é possível. Ele já deve ficar falando, não é possível, eu indo fazer uma palestra, vocês me deixam acontecer um negócio desse. A indignação primeiro é com os espíritos. Mas como é que pode? Eu vim fazer uma palestra, vocês deixam acontecer isso comigo? Aí depois que ele fica indignado com os espíritos, ele vai ficar indignado com o sujeito que cruzou o sinal vermelho. Não é assim? Porque você acha que você está blindado, né? Lacrado hermeticamente, né? Embalagem a vácuo. Aqui, intocável, Tonzinho. Não é assim que funciona. Os espíritos, eles não vão impedir que você viva as experiências do mundo, de quem está no mundo. E pode ser uma virose, pode ser um acidente de trânsito, pode ser um esquecimento, esqueci a carteira no balcão do bar. Pode ser uma coisa, eles não vão ficar... Vocês conseguem imaginar um espírito superior atrás de você? Ó, sua carteira lá, ó. Tá esquecendo a carteira, volta. Os espíritos têm mais o que fazer, gente. Muito o que fazer. Você vai estar suscetível a essas coisas que quem está no mundo. Pisar no cocô do cachorro na hora de entrar no carro. Né? O guarda-chuva virado avesso na hora da chuva forte. Isso é natural. Agora, se nessas horas você buscar a sintonia com um desses espíritos, aí eles vêm. Ô, bons espíritos, me ajuda a ficar calmo, para eu ter paz mental que me permita lembrar onde eu deixei minha carteira. Aí sim, aí seu espírito protetor, ele não precisa vir do seu lado. De onde ele estiver, ele percebe o chamado, entra em sintonia, colabora com o seu processo de pacificação do muito íntimo, e aí a mente serenada, lembrei, vamos resolver aqui, vamos bater o carro, vamos resolver, vamos conversar com calma, né? Eu me lembro em Ribeirão Preto, uma vez eu vi uma cena, o meu tio a gente estava fazendo uma caminhada em Ribeirão, era uma avenida movimentada, assim, em Ribeirão, né? Uma cidade, assim, o pessoal com um poder aquisitivo alto, e aí tinha uma moça num paliozinho, pequenininho, assim, palio já antigo, vindo, uma mulher, e um rapaz numa Mercedes, cara. E ela deu uma distraída, ela veio e chapou o carro dela, numa Mercedes, 0 quilômetro. A Mercedes até brilhava, assim, né? Essa mulher desceu do carro dela, gritava tanto. E o cara da Mercedes desceu abraçando ela. Calma, minha senhora, tá tudo bem. Não precisa ficar assim. Ele acalmando ela. Né? Imagina. Ele acalmou ela. Esse cara estava em quê? Em boa sintonia. Aqui, ó. Tinha uma luz acesa dentro dele. Ele desceu calmo. Pô, o cara tinha uma Mercedes, né? Tem peça da Mercedes que deve vir de outro país. E o cara desceu calmo, ela desesperada. Mas eu observei uma coisa, tadinha. Isso aí é um recado para os homens, viu? Seu Francisco, seu Murilo, Tonzinho. Ela descia, ela só gritava e falava assim, meu marido vai me matar. Meu marido vai me matar. Ai, moço, meu marido vai matar. Ela falava, calma, eu ligo para ele, a gente conversa com ele não vai te matar, não. Vai, você vai me matar. E ela desesperada. Ou seja, ali você já percebia, quem tinha uma mente pacífica, o dono da Mercedes. E o marido dessa coitada, devia ser o cão chupamanga. Ele já ia chegar lá, do céu, ela vai vender a casa para pagar a Mercedes, né? Desesperado.
É isso. Os espíritos não vão nos privar de saindo para dar passe, dar aula de evangelização, bater numa Mercedes. O que eles vão fazer é o que o cara dono da Mercedes fez com a mulher. Eles vão falar, calma, calma, vai dar tudo certo. Né, Tião? Pensei em vocês, né? Mas depois acalmar, né? A gente acalma e as coisas vão se resolvendo, né? Olha só. Gente, e finalizamos. Aqui vocês não vão ver, mas eu consegui uma estampa aqui de uma silhueta de uma casa mental em cima de um pescoço. Uma casa em cima de um pescoço, né? Tá? O símbolo da casa mental. E uma frase do Albert Einstein, numa carta que ele escreveu em 1930 para o filho dele, o Edward Einstein. E é um trechinho interessante, ele fala assim para o filho: a vida é igual a andar de bicicleta. Para manter o equilíbrio, é preciso se manter em movimento. Não é? Tenta ficar em pé na bicicleta com ela parada. Então, como é que eu faço para manter equilíbrio na vida? Vivendo. Eu acho que os discípulos, quando eles acharam que para ter o poder de libertar um endemoniado, eles iam ter que estar sem problema nenhum, a vida no mosteiro, né, numa redoma de vidro. E não era. Jesus falou para eles é o seguinte, olha, vocês vão estar lá com um problema na feira vendendo peixe, a sogra do Pedro pegando no pé dele, vocês vão estar vivendo a vida acontecendo com todas as dificuldades da vida, mas vocês vão estar no topo do Sinai, fazendo oração em jejum. Quando chegar alguém com uma situação como essa, você está em condição de socorrer. Só que você não vai para o topo do Sinai, ficar 40 dias em jejum, isolado. O desafio é esse. Entendeu? Sobe o monte e fica lá, mas com o monte chacoalhando. Com a vida acontecendo. A vida é que nem andar de bicicleta. Só tem um jeito de você manter o equilíbrio. Ande com a bicicleta. Se mova, viva. Tá bom, gente? Então, até a semana que vem.